O texto já foi lido, só para ênfase. Em tudo somos atribulados, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Imaginar que essas palavras foram escritas por um homem santo deve nos levantar algumas interrogações no coração. De fato, este homem era santo. Santo no sentido de separado, santo no sentido de uma vida progressivamente separada do pecado. Este homem era um apóstolo missionário de inteira consagração aos propósitos de Deus, que abriu mão de uma vida para si, para viver exclusivamente para Jesus Cristo e o próximo, no sentido mais específico e concreto disso. Não era uma vida de caridade, era uma vida de evangelização, uma vida de serviço, uma vida de trabalho árduo. As palavras que esse homem santo e consagrado dizem são: em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. E a minha mensagem esta noite é uma tentativa de pensar assim, na reconciliação, no encaixe, na harmonia entre o fato de que nós somos de Jesus e nós conhecemos Deus como Ele se revela, ou temos progredido e avançado no conhecimento de Deus, e no entanto a nossa vida ainda nos reserva tantas dores, e frequentemente tantas tristezas, frequentemente tantas ansiedades, frequentemente tantas lutas, e verdadeiramente, irmãos, é difícil a gente entender isto, exceto quando nós somos lembrados, e a Bíblia é rica em afirmações nesse sentido, exceto quando nós somos lembrados que, muito embora seja verdade que Deus é o último autorizador destas coisas, ou seja, nós não atravessamos necessidades, ou doenças, ou perdas, ou tristezas, ou condições limitadoras, sejam elas quais forem, sem que em última análise Deus tenha permitido isso acontecer. No entanto, Ele continua sendo perfeitamente poderoso, perfeitamente bom e perfeitamente sábio, e em ter autorizado que tais coisas se abatessem sobre nós, não está contradição nem da sua soberania, nem da sua bondade, nem da sua sabedoria, mas se nós conseguíssemos ver o hoje com os olhos do amanhã, ou melhor dizendo, se nós conseguíssemos ver a nossa vida com a perspectiva que só teremos quando chegarmos do outro lado da existência na eternidade, então tudo faria perfeito sentido, mas por enquanto não faz. Ao longo de algumas semanas, nós fomos assegurados no conhecimento de Deus, de que Deus é o absoluto detentor da palavra final em todo e qualquer assunto, que Satanás não reserva autonomia qualquer que possa chamar de sua. Então não é tão simples a gente explicar que nós estamos passando dificuldades porque nós, como dizem alguns círculos evangélicos, irritamos Satanás, porque Satanás não tem autonomia de si. Ele precisa da autorização e da permissão daquele que o controla para poder fazer qualquer coisa. E existem coisas que nem diretamente nós relacionamos com Satanás. Ao mesmo tempo, durante algumas semanas, nós estudamos que a Bíblia revela que esse que tem a palavra final e o poder maior e mestre sobre todas as coisas, é um Deus de suma bondade, bom, inquestionavelmente bom. Se Deus não fosse bom, não teria mandado o seu Filho ao mundo para pagar o custo da nossa salvação, do nosso resgate. E nós tentamos harmonizar, aliás, nós tentamos encontrar uma tábua a qual nos agarrar no mar revolto,
desta vida, em que estas duas verdades se fundem no tema da sabedoria de Deus. Esta é a nossa tábua a qual nós nos agarramos no mar revolto da nossa existência. Nós nos agarramos pela fé, à certeza de que Deus é sábio e não permite que nenhuma coisa aconteça sem que nelas esteja, em cada coisa que permite, esteja contido o seu propósito maior. Essa é a resposta. Esta é a resposta que eu dou dezenas de vezes no gabinete pastoral e nas visitas. Esta é a resposta que suscita um sopro de esperança ao nosso coração enquanto nós estamos sendo lançados pelas ondas da nossa existência para lá e para cá. É a certeza de que Deus é sábio, de que Deus está vendo o que está se passando e que Deus tem garantido que de um jeito ou de outro nós vamos chegar do outro lado. Então, de início, nós queremos pensar o seguinte: será muito tolo aquele que pensar que é possível viver nesse mundo sem passar por muitas dificuldades. Sim, o que disse o Senhor Jesus: neste mundo tereis. Nós não podemos mudar as palavras de Jesus. Neste mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o fato de vivermos em meio a aflições não fará com que sejamos pessoas tristonhas ou abatidas. Ele diz: abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Perplexos, mas não desanimados. Atribulados, mas não angustiados. O fato de que neste mundo teremos aflições não elimina o que ele diz, mas tende bom ânimo, seja feliz, tenha paz no seu coração, porque Jesus venceu o mundo por nós. Então, ainda que nós viveremos em muitas aflições neste mundo, nós seremos felizes em Jesus, e com Jesus, e por causa de Jesus. Outro erro é nós imaginarmos que determinada dificuldade que nós estamos atravessando é o resultado direto de algum pecado nas nossas vidas. E com frequência nós tentamos reduzir as coisas a isto. Eu tenho sido muito atraído a uma reflexão, eu acho que isso vai virar um sermão em qualquer momento aí do 2023, do fato de que Deus disse lá no final do livro de Jó, Deus disse o seguinte: ore pelos seus amigos, porque eles pecaram contra mim no que eles disseram, eles não disseram a meu respeito o que era justo. E eu tenho debruçado sobre esse livro para entender exatamente o que os amigos de Jó falaram que ofendeu tanto os brios de Deus. E eu descubro, em última análise, uma das coisas que está essencialmente presente na palavra dos 3 amigos de Jó é que se Jó estava passando por aquela situação, é porque ele tinha pecado. Sabe o que existe no fundo dessa fala? E essa ideia é muito comum, mas no fundo dessa fala, na essência, no coração dela, está novamente a expectativa de que seria possível viver nesse mundo sem aflições, se tão somente a gente vivesse no campo moral, se a gente se limpasse de todo pecado, então a nossa vida seria fácil. E aí, em última análise, indo mais fundo, nós estamos resumindo o nosso relacionamento com Deus a um relacionamento de facilitação. Deus, eu te presto culto e o Senhor facilita a minha vida. Deus, eu dou dízimo, o Senhor enche a minha conta. Deus, eu canto os hinos, o Senhor me deixa saudável. Deus, eu leio a Bíblia, o Senhor abre as portas que eu quero que o Senhor abra. Deus, eu te agrado, tu me agradas. Quem quer rir, tem que fazer rir. Meu professor lá no seminário, que até hoje é um conselheiro para quem eu dou muito valor na minha vida, diz o seguinte, que Deus é procurado por 2 categorias de pessoas: os interessados e os interesseiros. Quando nós projetamos sobre Deus essa expectativa, eu vou te agradar, tu me agradas em retribuição, nós não somos interessados nele não. Longe disso, longe disso, longe disso. Verdade, irmãos, é que nós encontramos na Escritura Sagrada que Deus permite
e autoriza que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Se Ele não permitisse, tais coisas não aconteceriam. No entanto, Ele permite e autoriza no profundo da sua bondade e na epítome, no máximo da sua sabedoria em nosso favor. E algo que nós realmente só conseguiremos entender de verdade quando nós chegarmos lá do outro lado da existência. Mas enquanto nós podemos saber isso pela fé, podemos e devemos crer nisso e a isso nos agarrar. Porque de fato, amanhã já é 1º de dezembro. Estaremos a 31 dias de começar um ano novo de 2023. Eu já estou fazendo os meus planos, você está fazendo os seus, e haverá tantos imprevistos em 2023, já parou para pensar nisso? Tanta coisa pode acontecer de maravilhosa e de lamentável. De maravilhosa e de lamentável. Dá até medo da gente seguir em frente se a gente pensar demais nisso, a não ser que nos lembremos que nada acontecerá, quer de maravilhoso, quer de lamentável, sem a autorização do nosso Pai que está nos céus. Existe um texto que é muito mal interpretado. Vamos a ele. Romanos 8. Todas as vezes que nós passamos por dificuldade, nós recitamos para nós mesmos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fazemos isto? No entanto, muitas vezes este versículo é mal recitado, porque é como se a gente recitasse cultivando uma expectativa de que aquilo que está vindo de dificuldade, nos 45 minutos do segundo tempo, Deus vai entrar em cena, como se fosse um daqueles filmes. Nos 45 minutos do segundo tempo, Deus vai entrar em cena e vai tirar tudo aquilo, vai frustrar a expectativa daqueles que estão contra nós, e de repente tudo vai sumir, o exame vai dar que a doença sumiu. Nos 45 minutos do segundo tempo, aquela pessoa vai mudar de ideia ou as consequências vão evaporar. E não é isso que este versículo ensina. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há um condicionador: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ressalte isto. O parágrafo prossegue: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, eis o propósito, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu poderia continuar até o versículo 39, e mais adiante na minha mensagem, se o tempo permitir, eu prosseguirei, mas o que eu quero dizer para os irmãos é: sim, todas as coisas cooperam para o bem, não para o conforto, nem para a vantagem. O bem do qual o apóstolo Paulo está falando aí é a transformação de um Hugo marcado pelo pecado, num Hugo marcado pelo poder da ressurreição. E eu quero explicar o que esta expressão significa. Isto é, de um Hugo deformado pela rebelião contra Deus, num Hugo que pela graça de Deus é conformado à semelhança com Jesus Cristo. É disto que ele está falando aqui. Não é o bem na medida do nosso interesse. É o bem na medida daquilo que Deus tem no seu coração para nós desde a fundação do mundo, quando Ele nos escolheu em Cristo Jesus. É o bem de que, em síntese, por meio dessas coisas tão difíceis que a gente atravessa, Deus vai nos moldar. Deus vai nos santificar. Deus vai nos corrigir. Deus vai trabalhar o nosso caráter, a nossa índole, o nosso coração, o nosso jeito de pensar as coisas. Deus, em última análise, por meio dessas situações, está trabalhando o nosso bem maior, que é sermos conformados à imagem do seu Filho. É disso que esse texto fala. Se eu fizesse aqui, irmãos, a minha mensagem hoje, eu devo ser curto por causa da nossa programação dessa noite. Se eu fizesse aqui uma lista de todas as coisas que nos fazem sofrer, eu teria que passar semanas com os irmãos aqui e íamos adentrar 2023 tentando ligar
os nossos sofrimentos como o bem final que Deus tem para nós. Eu não consigo fazer isso. Tem sofrimentos que eu ainda não provei. Mas eu quero começar pelo sofrimento que todos nós compartilhamos. O pecado. E se nós não sofremos pelos nossos pecados, nós deveríamos sofrer. Não sofrer de uma maneira melodramática, não sofrer de uma maneira assim explosiva, não. Mas sofrer pela tristeza que a consciência de que os pecados ainda existem na nossa vida deve nos trazer. A decepção conosco próprios, que nos deve levar a Deus em oração e dizer assim, em palavras tais como: Senhor, realmente eu não consigo entender, eu não entendo, Senhor, eu não entendo. Se eu sei o que é certo, se eu quero fazer o que é certo, e no entanto, Senhor, eu encontro que eu continuo fazendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu continuo fazendo. Aí a gente já cai num problema, porque as pessoas falam assim: mas aí, pastor, o cínico cabe dentro dessas palavras, porque o cínico ele não quer se arrepender, ele quer apenas dizer: não, eu fiz isso porque eu sou pecador, vai, me desculpa, releva aí. O problema do cínico, eu me pergunto até se ele é crente de verdade, é que o pecado representa uma tristeza nas nossas vidas, porque o nosso coração foi transformado de uma maneira tal, que nós queremos agradar o Senhor Jesus, e a consciência de que nós vamos viver nesse mundo 70 ou 80 anos, e nunca vamos conseguir deixar por completo o pecado das nossas vidas, deve pesar sobre nós como um prospecto tristonho, assim como o pecado que está presente na nossa vida. Hoje, quando eu leio Romanos 7, eu me identifico naquelas palavras: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E o profeta Jeremias, Lamentações 3:39 diz: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, de fato, se essa não é a primeira fonte de tristeza na nossa vida, deveria ser. E muitas vezes eu penso que nós somos muito pragmáticos, muito diretos ao ponto nesse assunto, e tendemos a sofrer as consequências do pecado mais do que o pecado em si. Aí quando a coisa desaba sobre nós, aí sim a gente lamenta e tudo mais. Mas nós deveríamos, na verdade, tentar crescer no auxílio de Deus em perceber que o pecado é ruim em si, mesmo que ninguém fique sabendo. Que o pecado é uma coisa maligna, destrutiva, venenosa em si. Não nas consequências que ele traz, mas em si. Porque em última análise, queridos amigos, esse arrependimento está dizendo para Deus o seguinte: olha, Senhor, se não tivesse consequência, eu fazia tudo de novo. É o pecado em si. E nós só conseguiremos, irmãos, nos entristecer e abominar o pecado em si, se nós conhecermos o nosso Deus em quão santo Ele é, e quão incompatível é com o nosso Deus o pecado. E nós encontraremos, veja só, conforto e esperança no poder da ressurreição. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição é uma expressão que Paulo usa nas suas cartas e que se dirige totalmente a essa área da nossa vida, porque nós estamos falando do poder para fazer aquilo que é sobrenatural e que a mão humana, que o poder humano não consegue fazer. É verdade que a medicina consegue salvar alguém que esteja na esquina da morte, se Deus quiser, mas depois da morte, então precisa de um poder sobrenatural, o poder maravilhoso, o poder de Deus, a intervenção de Deus que fez com que o seu filho que estava morto e sepultado fosse dali ressurreto. É esse poder que nós vamos experimentar. E eu não estou falando só do dia que a gente vai ressuscitar. Nesse dia a gente vai experimentar esse poder, mas nós experimentamos esse poder hoje, quando Deus nos liberta do pecado presente na nossa vida.
Nós experimentamos isto quando Deus quebra o domínio do orgulho sobre o nosso coração, quando Deus tira a vaidade para nos fazer pessoas humildes, quando Deus nos ensina a andar no temor do Senhor, quando alguém que vivia aprisionado a uma determinada transgressão consegue libertação disso. Irmãos, é o poder da ressurreição que está atuando no nosso corpo, na nossa carne, libertando-nos cada vez mais, libertando-nos do poder do pecado que habita na carne. Lembra do Pequeno Príncipe? Lembra daquele livro, Pequeno Príncipe? A minha tia me fez ler aquele livro. Eu não queria ler, ela me fez ler. E que bom que ela fez ler, aquele livro é muito legal. O Pequeno Príncipe parou num planeta onde morava um bêbado. Ele pergunta para o homem: por que o senhor bebe? O homem diz: eu bebo porque eu tenho vergonha, eu bebo para esquecer. Eu bebo para esquecer. Esquecer o quê? Que tem vergonha. Vergonha de quê? De beber. É a prisão do pecado, irmão. É a prisão do pecado. É a prisão do pecado. Mas nós experimentamos o poder da ressurreição. O poder do Cristo ressurreto presente nas nossas vidas, o poder da vida imortal, eterna e santa, progressivamente, quando nós em arrependimento, lágrimas, coração sincero, tanto buscamos o perdão, quanto a libertação do pecado presente nas nossas vidas. E então nós experimentamos o poder de que Cristo está vivo. Existe um devocionário, se você quiser colocar aí na sua lista para 2023, chamado Manhã e Noite. Quem escreveu foi Charles Spurgeon. Já ouviram falar dele? E num dos devocionais, ele pega aquele texto maravilhoso em que o profeta Eliseu orou e o ferro do machado boiou. Lembra desse texto? Um milagre maravilhoso. O comentário de Spurgeon foi que Deus tem poder para fazer coisas contrárias à natureza. E a aplicação que ele fez, eu estava vivendo um momento específico da minha vida que aquilo me ajudou muito, me abençoou, me encorajou, me fortaleceu muito. A aplicação que ele fez foi: é da nossa natureza pecar. É da natureza que o ferro afunde na água, é da minha natureza pecar contra o meu Deus. Mas o meu Deus, que fez o ferro boiar, pode operar o poder da ressurreição na minha carne e me libertar do pecado cada vez mais, tornando-me semelhante ao meu amado e doce Jesus. O pecado é uma fonte de tristeza na nossa vida, sim, mas nós temos e conhecemos um Deus em busca de quem e em dependência de quem nós podemos ser libertos do poder do pecado. E isto vai nos trazer uma vida na dependência de Jesus. E para combinar com tudo que nós temos visto aí nos últimos domingos, isso vai nos trazer uma vida no temor do Senhor. Uma vida no temor do Senhor. Eu tenho aprendido tanto, irmão, sobre o temor do Senhor. Eu acho que se eu fosse dizer o ano de 2022 na minha vida pessoal, quando foi o ano que eu aprendi sobre o temor do Senhor. E tenho encontrado como isso é importante, e eu não tenho parado de pensar nesse assunto, e pedindo a Deus que me ajude a viver no temor do Senhor, todos os dias, na presença dEle, no temor do Senhor. Outra coisa que nos faz chorar, são as situações que se abatem sobre nós. E aqui eu estou pensando em situações, muitas vezes, que nós não temos culpa direta nelas. Um engenheiro, lá nas minhas Minas Gerais, assinou um laudo, dizendo que a barragem estava boa. As centenas de pessoas morando lá, que foram atingidas pela lama e pelo rejeito do minério, não tinham culpa. Elas não assinaram o laudo. Mas quando a barragem estourou, a lama não pegou na casa dele, pegou na casa delas. São situações da vida que as pessoas querem uma resposta rápida. Pastor, por que Deus permite uma coisa dessa acontecer? E eu não sei, não existe ninguém que sabe a resposta.
Mas nós precisamos olhar para as coisas com um olhar mais maduro. Se nós estamos aqui no culto de quarta-feira à noite, então a gente pode conversar com mais maturidade sobre os assuntos da fé. Nós vivemos juntos uns dos outros. E é impossível que um pecado como este que este homem cometeu, assinando um laudo mentiroso, não tenha consequências inevitáveis na vida de centenas de pessoas. É uma decorrência natural. E aqui nós temos que aprender, meus amados irmãos, exatamente o seguinte: quão violento o pecado é no seu perigo. O pecado é violentíssimo. O pecado é violentíssimo. Eu estava outro dia conversando com um amigo pastor, conversávamos sobre um terceiro pastor que cometeu um erro muito grave, e aí nós fomos tomados assim de um sentimento de muita humildade e de temor do Senhor, porque qualquer um de nós está a 2 passos do erro. 2. E conversávamos sobre quanto um erro pode afetar tantas pessoas. Quanto um pecado pode fazer tanta gente sofrer, chorar e amargar e passar por situações ruins. Não, irmãos, nenhum de nós é uma ilha. Então as nossas ações e as consequências delas repercutem na vida uns dos outros. O que nos deve fazer, mais uma vez, repito para ênfase, perceber quão triste é o pecado. E que Deus não queria isso. Deus não tinha isso no seu coração para nós. E no entanto estamos vivendo neste mundo onde existe pecado, no mundo onde as pessoas fazem escolhas que nos atingem de uma maneira muito negativa, às vezes da nossa família, e nos faz sofrer bastante, muito mesmo. Vivemos num mundo onde existem enfermidades, e as enfermidades talvez sejam um dos grandes mistérios da vida. Daqui a alguns anos, eu espero, mas eu sei que pode acontecer a qualquer dia, Deus vai me chamar, e eu não sei de que forma vai ser. Pode ser um acidente de carro, pode ser um infarto à noite, é sorte não, mas é um privilégio. Você deitou para dormir e simplesmente não acordou, é um privilégio. Pense bem, tem pessoas que ficam anos e anos e anos e anos na enfermidade. Faz parte da nossa existência. Deus não está à parte disso. Deus não está à parte disto. Deus permite estas coisas, e aí a gente entra em pane. Deus permite estas coisas, os porquês e praquês da sua permissão nós não alcançamos, mas nós nos agarramos à tábua no meio da tempestade, nós nos agarramos à tábua de que Deus é sábio e bom, e por mais que a gente não saiba e não esteja ao nosso alcance, alcançar a terra firme por enquanto, entretanto, eventualmente alcançaremos. E chegará o dia, no porvir, em que estes pesos serão tirados de sobre nós. Mas por ora, nós podemos depender de Deus. Por ora, nós podemos depender de Deus e buscá-lo em oração. Então não sabemos por que não alcançamos, irmãos, o que está no fundo dessas tragédias, não alcançamos o que está no fundo das nossas dificuldades desta vida, quer pequenas ou grandes, ou de uma enfermidade avassaladora, tal como ela é. Mas uma coisa nós sabemos: Deus pode estar conosco, nós podemos ter a companhia de Deus enquanto atravessamos estas coisas. Nós podemos ter a companhia de Deus enquanto atravessamos estas coisas. Não são dadas as respostas, mas nos é dada a companhia divina. Ele não nos deixa sós, Ele não nos desampara. Ele nos sustenta pela sua graça. Ele nos ajuda a atravessar estas coisas. Ele nos fortalece, Ele nos santifica, Ele provê para as nossas necessidades.
E um dia Ele nos libertará definitivamente de toda provação. Tem um hino pouquíssimo conhecido, mas que me emociona todas as vezes que eu lembro que esse hino está lá no Cantor Cristão, que diz assim: e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Mas é esse versinho, e face a face vê-lo-ei. Este hino foi escrito por uma mulher que aos 5 anos de idade ficou cega por causa de um erro médico. O médico aplicou um emplastro nos seus olhos e ela ficou cega, ela tinha uma conjuntivite. Ele aplicou um produto nos olhos dela e ela perdeu a vista aos 5 anos de idade. E ela poderia ter vivido os outros 90 anos que ela viveu nesse mundo em amargura, em ressentimento, querendo vingança do médico, dos filhos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Indignada com Deus. Mas ela era uma crente. E ela escreveu: e face a face vê-lo-ei. Uma mulher cega estava ansiando o dia em que a visão dos seus olhos seria restaurada para contemplar a face bendita de Jesus Cristo. Nem sempre, irmãos, nós alcançamos. E nós podemos ajudar uns aos outros a carregar os nossos fardos. Mas quem nos ajuda, primeiro de tudo, é o próprio Jesus. Se Ele não nos conta o porquê, uma coisa Ele nos diz: eu estou com você. Eu estou com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Deixa eu falar, irmãos, sobre os sofrimentos de nós vivermos num mundo mau. Eu falei sobre os sofrimentos do pecado, eu falei sobre as situações que se abatem sobre nós. Eu quero falar sobre os sofrimentos de nós vivermos num mundo mau. Quando a gente chega lá com uns 10 ou 11 anos de idade, eu acho que já é idade suficiente para cair a ficha que o mundo realmente não é um lugar muito hospitaleiro. Que a coisa aqui embaixo é difícil. As pessoas mentem, as pessoas fazem coisas cruéis umas com as outras, as pessoas enganam, matam, roubam, e não é fácil. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo de fantasma, e meu pai falava comigo: não é de quem já morreu que você tem que ter medo. Ele estava certinho. Até as ciências tentam oferecer assim algumas respostas muito fracas. Um filósofo francês, e o pensamento dele está por trás de tantas ideologias hoje, dizia que quem corrompe o homem é a sociedade. Estou me referindo a Rousseau. Quem corrompe o homem é a sociedade. E a resposta é: e a sociedade é feita de quê? Tem uma ilha lá na Índia, chamada a Ilha dos Sentineleses. Os sentineleses são o último povo a não ter tido nenhum contato com a civilização. Quem chega na ilha, eles dão aquela recepção: flechas. Um missionário esteve lá em 2007, foi a última pessoa que entrou naquela ilha. Ele entrou ilegalmente, não devia ter feito isso, mas ele foi movido pelo desejo de levar o evangelho para os sentineleses. E ele foi brutalmente assassinado, de uma maneira assim, de uma crueldade terrível. Aí a gente se pergunta: esse povo está lá e longe de nós, e a mesma maldade que está em nós e nos outros está neles também, porque, meus queridos irmãos, nós vivemos num mundo de muita maldade, maldade que foi introduzida pelo pecado. Corrie ten Boom, aquela mulher de Deus, disse: olhe para dentro e fique deprimido, olhe ao redor e fique angustiado, olhe para Ele e descanse.
De fato, meus amados irmãos, quando nós pensamos na crueldade, no dano causado às pessoas, por todas estas coisas, nós encontramos assim que o pecado, ele é semelhante ao petróleo quando cai na água. Você já ouviu falar essa história de que uma gota de petróleo estraga 25 litros de água? Uma gota, 25 litros. O pecado caiu na raça humana para produzir um efeito nefasto. E Deus sabe, conhece estas coisas, e muitas vezes nós somos atingidos diretamente por elas, e isso nos faz sofrer muito, e Deus sabe, e mais do que sabe, eu não quero usar meias palavras essa noite, Deus permite. Pronto, a gente entra em pane de novo. Mas Deus permite isto, eu não conheço os porquês que estão no coração de Deus, mas uma coisa eu sei, isto serve para nos desencantar com esse mundo, e nós precisamos disso. Nós precisamos nos desencantar com esse mundo, para que nós possamos ter a esperança e o desejo por um mundo que está em cima, uma pátria celestial, um mundo de verdadeira paz, um mundo verdadeiramente bom. Então nós precisamos nos desencantar com este mundo. Eu sei que essa ilustração está no campo da enfermidade, mas é porque eu assisti esse vídeo em 2016 e ele vive no meu coração. Eu já citei aqui, vou citar novamente e no futuro outras vezes. A última entrevista gravada pelo Dr. Shed. O câncer irreversível, dores, morte aproximando-se dele, e o que ele disse naquele vídeo foi: eu estou muito agradecido a Deus por estar vivendo esta experiência. Porque eu sinto, ele disse, eu sinto a minha alma desmamando da terra, e o meu coração se preparando para o céu. Nós precisamos passar por experiências que nos desmamem da terra, irmãos. Porque o mundo, ele faz promessas, e ele mostra coisas, e ele nos ilude, e nos faz querer essas coisas, e ambicionar, e desejar. Mas o que o crente tem de estar a todo instante é preparado para deixar este mundo, e partir para estar com o Senhor. Deixar este mundo e partir para estar com o Senhor. Por fim, eu preciso terminar, eu queria só citar mais uma, e talvez não seria assim uma que apareceria na cabeça da lista, mas eu acho importante citar as decepções que nós encontramos no convívio com outros cristãos, porque essa está, não talvez na primeira da lista, mas com certeza é uma coisa que nos dá mais uma pane, porque se nós estamos entre filhos e filhas de Deus, uma vez que nós estamos entre transformados, entre remidos, entre perdoados, entre salvos, se existe um círculo do mundo onde o convívio deveria estar isento desses percalços, deveria ser a igreja, deveria. Em alguma medida eu digo até que poderia ser, não perfeitamente, mas com certeza não da mesma forma que o mundo. Mas aí eu leio o Novo Testamento e encontro Paulo escrevendo aos Coríntios que tinha coisa no meio deles que no mundo não tinha. Lembra disso? Aí eu encontro Paulo escrevendo a sua carta e dizendo o nome de algumas pessoas que o apunhalaram pelas costas, e ele diz: todos me abandonaram, mas o Senhor não. Eu leio a carta de João, falando de um homem que tentava dominar a igreja, seu nome era Diótrefes. Então quer dizer que os problemas que às vezes alguém enfrenta numa igreja, já estavam lá. O que eu quero fazer de ressalva, primeiro de tudo, meus amados irmãos, é que esses problemas existem porque nós somos pessoas feitas de carne, e em nossa carne está o pecado. Sim, se a gente não tiver esse entendimento, a gente não consegue discutir esse assunto. Onde estiver um ser humano, ali estarão as consequências do pecado. Ali estará o pecado e as suas reverberações. Entendemos isso? Não tem como fugir dele. Infelizmente, ele está em nós. No entanto, na igreja, que continua sendo boa, santa e de Jesus, e não existe propósito de Deus fora da igreja, temos que entender isso também. E não é aquela igreja que o pessoal fala, a igreja invisível, a igreja, não. Essa existe mesmo, mas ela é invisível, ela é exatamente isso. A igreja onde a vontade de Deus acontece é essa aqui.
É isso aqui, gente junta, se vendo, se ouvindo e caminhando juntos. Essa é a igreja que Deus quer que a gente faça parte. Não tem outro caminho, a vontade de Deus passa sempre por ela, entendemos? Entendemos. E ainda assim essas coisas acontecem. E por quê? E eu quero citar alguns porquês. Primeiro, meus amados irmãos, para que a gente nunca se esqueça, e veja que eu falei isso em toda a minha mensagem hoje, a gente nunca se esqueça que o pecado é capaz de estragar coisas muito boas. Sim, sim. Para que a gente nunca se esqueça também ao mesmo tempo, que o poder restaurador de Jesus Cristo está presente nas vidas dos nossos irmãos. Eu estou certo que aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todo dia quando eu saio aqui da igreja eu passo ali no Holandeses e tem um prédio ali que está só o esqueleto. Não observa também? Eu fico imaginando, eu não sei nada sobre aquele prédio, não sei quem começou aquela construção, não sei absolutamente nada sobre aquela construção. Mas eu fico imaginando que ali poderia ser um prédio comercial, ali poderia ser uma estrutura, uma coisa imponente, ali é grande. Sim, sim. Por qualquer razão que eu também desconheço, estou falando aqui totalmente no escuro. O dono da obra não teve condições de continuar. Deus não abandona as suas obras. Quando Deus começou uma obra na minha vida e na sua, de nos transformar em pessoas semelhantes a Jesus, Ele não vai deixar essa obra inacabada. Ele não vai deixar essa obra inacabada. Então isso nos faz ter esperança nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Isso nos faz ser compassivos uns com os outros, perdoadores uns dos outros e intercessores uns pelos outros. Compassivos, intercessores e perdoadores, e dessa maneira nós estaremos semelhantes a Jesus Cristo. E na nossa vida e na vida dos nossos irmãos igualmente, nós experimentaremos o poder da ressurreição. Ou seja, nós somos um povo que conhece a Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus é nosso, nós somos dele, nós andamos com ele, nós o amamos e ele nos ama. Deus é a nossa companhia nesse mundo. E isso não nos isenta de provações, não, mas as torna mais leves para nós. Faz com que nós as atravessemos, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deus usará, irmãos, de dificuldades para nos dar mais graça. Deus usará de coisas inexplicáveis para que nós sintamos e reconheçamos a sua presença conosco. Deus usará de dor. Usará de dores para nos desmamar deste mundo. E Deus operará os seus maravilhosos e bondosos, cuidadosos propósitos com cada um de nós, por meio de todas estas coisas. O missionário que estava aqui no Brasil, voltou para os Estados Unidos. A cada 10 anos eles tinham 1 ano de férias. Foi passar 1 ano com seu pai, um homem já idoso, e foi passear com o pai nas terras onde ele foi criado quando o pai era fazendeiro. E enquanto passavam por aquela imensidão de terras, o pai dizia para o seu filho: filho, essa terra era nossa, mas nós perdemos essa terra e o banco tomou. E o pai, anos depois, 30, 40 anos depois, lamentando que sofreu uma execução e o banco apossou-se de novo da terra, da fazenda da família, e logo depois que eles foram recomeçar a vida em outro lugar, descobriram por que não crescia nada na terra. Estava a 2 palmos do petróleo. E o pai choroso dizia isso para o seu filho: tudo isso podia ser nosso, passando e vendo aquelas máquinas puxando petróleo.
Tudo isso poderia ser nosso, a nossa vida teria sido tão diferente, tão confortável, tão privilegiada. E o filho disse ao seu pai: e eu não estaria no Brasil pregando o evangelho para os perdidos. Eu estaria cuidando de dinheiro em vez de cuidando de gente. Que bom, pai, que Deus tirou essa terra de nós. Que bom que Deus tirou essa fortuna de nós. Que bom. É assim, irmãos, que pela graça de Deus nós podemos um dia aprender a pensar. E aprendendo a pensar assim, nós também diremos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são breves, e as que se não veem são eternas. Boa noite para quem está em casa e que Deus te abençoe.